meninas, tudo bom? Boa tarde pra vocês, bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje eu vim falar pra vocês sobre uma coisa bem legal. O vídeo de hoje vai ser muito interessante. Eu pedi pra vocês mandarem algumas perguntas na semana passada sobre o que vocês gostariam de saber um pouco mais sobre mim. Mais pra frente vamos fazer mais alguns fatos sobre mim, que também tem aqui no canal. Foi um dos primeiros vídeos que saiu, vou deixar aqui pra vocês poderem assistir depois que vocês terminarem de ver esse. Mas já vai deixando o seu like, já se inscreva no canal, já vai me seguindo nas redes sociais, @SuzanaFreitas com Z e 2 N's. E não saiam daí, que sua pergunta pode ter sido respondida. A primeira pergunta que me fizeram, eu tô aqui com o telefone que eu tô lendo o box das perguntas, vocês querem saber como é mais ou menos a minha rotina. Eu tento mostrar sempre o máximo pra vocês nos stories, mas a gente nunca mostra 100% de como é. Na verdade não tem muito mistério, porque agora eu saí da faculdade, inclusive me perguntaram o motivo de eu ter saído da faculdade, também vou contar aqui pra vocês. Eu ia pra faculdade de manhã, depois que eu volto da faculdade, geralmente eu almoço com o Gabriel, que ele estuda do lado da minha faculdade, aí meu avô me busca de tarde. Aí eu fico de bobeira, fico fazendo algumas outras coisas, vejo uma série, vejo um filme, faço algum trabalho que precisa ser feito, aproveito esse tempo livre. Ou se precisar ter alguma reunião, alguma outra coisa, eu resolvo na parte da tarde também. De noite eu vou pra academia, chego em casa e janto. Às vezes eu encontro alguma amiga minha, ou fico de bobeira também em casa. Realmente não tem muito mistério do que eu faço, não. A não ser que seja um dia muito corrido, que é muito relativo falar como é que é a rotina ou não. Agora que eu tô de férias, já deu pra estabilizar um pouquinho. Eu tô indo pra academia de manhã quando eu acordo. Aí eu almoço direto depois quando eu saio da academia. Aí eu fico livre, eu resolvo uma coisa ou outra que eu preciso fazer no dia a dia. Eu fico livre, tipo, o resto do dia inteiro. Não tem muito mistério a minha rotina, vocês conseguem acompanhar bastante pelos stories, que eu posto muita coisa lá e dificilmente eu fico sumindo. Mas como um assunto tem muito a ver com o outro, eu já ia responder isso pra vocês. Pra quem não sabe, eu fiz 3 períodos de design de moda, bacharelado. É um curso que eu gosto muito, tenho o maior carinho, mas gostar de moda, amar moda, é muito diferente de você trabalhar com ela. E na verdade o sonho da minha vida sempre foi ser atriz. Quem me acompanha aqui já há um tempo sabe que eu sempre comentei que se fosse uma profissão que eu tinha certeza que ia dar certo, com certeza eu seria atriz. Com certeza eu faria um curso para ser atriz. Não, tipo, fazer cinema, porque não é muito bem o foco que eu queria, entendeu? Eu queria mesmo estar lá, ser atriz, enfim. E eu gostaria de um curso um pouco mais voltado, tipo, pra isso, entendeu? E aí, como é uma profissão difícil, eu acabei fazendo a minha segunda opção antes da minha primeira. Mas é muito complicado você fazer uma faculdade que você não se vê fazendo aquilo, você não se vê trabalhando com aquilo. E por mais que eu seja muito nova, eu entrei na faculdade com 17 anos, eu sou adiantada 1 ano na minha escola. Eu terminei a escola, já entrei na faculdade. Por mais que muita gente fale, mas você é muito nova, você pode muito bem terminar de fazer o curso e depois ser atriz. É muito ruim, eu realmente não tava feliz, porque eu via as minhas amigas todas empolgadas, fazendo as coisas e tal. Eu fazia porque eu gostava, mas é muito complicado você fazer uma coisa que você sente que você tá perdendo tempo. E aí foram várias tentativas de falar com a minha mãe, porque ela não queria que eu fosse o tipo de pessoa que começava e não terminava as coisas. Foram algumas tentativas. Ela, não, termina, você já tá quase terminando, você já tá no 2º período, já tá no 3º período, você já tá na metade, não sei o que lá, vambora. E isso acabava me motivando, mas aí teve um dia que não deu mais. Eu falei assim, mãe, olha, você me desculpa, mas eu vou trancar. Eu preciso fazer uma coisa que eu realmente queira. Realmente aquilo ali não é minha praia. E aí as coisas foram tomando um rumo que hoje eu tô muito feliz. Então nesse momento, assim, eu tô de férias. A prova, tipo, um teste pra você poder entrar no curso que eu quero da Wolf Maia no dia 23 de julho, então eu tô muito ansiosa, vamos torcer pra que tudo dê certo. Mas se não der certo, quando as coisas são pra ser, eu acredito muito que Deus não feche nenhuma porta. Então eu acho que vai dar muito certo, e se não for isso, eu vou fazer alguma coisa que tenha a ver com comunicação, que hoje pra mim eu acho que é a melhor coisa, porque eu trabalho hoje com comunicação com o Instagram. Então, se eu fizer alguma coisa voltada pra isso, eu acho que é super bacana. Próxima pergunta, uma pergunta que muita gente faz, eu já falei algumas vezes, mas é bom deixar registrado aqui, porque aí quando perguntarem, eu já envio o link do vídeo. Eu gostaria de estar com o Gabriel pra responder essa pergunta pra vocês, mas eu vou dar um spoiler rapidinho, que é como a gente se conheceu. Então, eu conheci, na verdade, o Gabriel pelo Facebook. Por quê? Ele estava numa festa com o primo dele, e o primo dele ficou com a minha melhor amiga. Só que o Gabriel, no caso, tinha ficado de vela. Aí o primo dele falou, vamos marcar de sair. Aí a menina, né, que é minha amiga, não vou citar nomes, minha melhor amiga, leva uma suposta amiga pra você, Gabriel, e a gente sai em casal. E a amiga era eu.
Só que, entretanto, o primo do Gabriel e a minha melhor amiga pararam de ficar, pararam de conversar, e eu e o Gabriel, a gente continuou conversando como se nada tivesse acontecido. E a gente continuou conversando pelo Facebook, aí trocamos o WhatsApp, e aí, tipo, umas 2, 3 semanas depois, isso porque ele ainda era do meu bairro, hoje ele não mora mais no meu bairro, mas na época, tipo, ele morava, porque a avó dele morava aqui, o Gabriel veio de Iguaçuí há uns 5 anos atrás, mais ou menos. E aí quando ele veio pro Rio de Janeiro, ele ficou na casa da avó, que mora a 5 minutos da minha casa. E isso foi alguns anos atrás que ele já tinha morado aqui, que ele veio pro Rio, então era bem improvável que a gente nunca tinha se visto, mas a gente nunca tinha se visto. Por acaso, a gente até tinha alguns amigos em comum, eu só fui descobrir quando eu fui adicionar ele no Facebook. Mas aí a gente conversou e tal, e ele veio aqui pro meu condomínio um dia, a gente ficou conversando. A gente ficou só depois, quando ele tava quase indo embora. Aí a gente continuou conversando, nem sabia se ele ia querer continuar conversando comigo, ficando comigo, enfim. Aí a gente se via quase todo sábado, aí depois a gente começou a se ver 2 vezes na semana, depois 3 vezes na semana. Aí ele se mudou, aí a gente já namorava, aí ele se mudou e aí a gente se via o fim de semana inteiro. Porque ele vinha pra cá numa sexta, ficava o fim de semana todo na avó dele, que mora a 5 minutos da minha casa. E aí ficava assim de boas. Aí hoje, como eu estudo, faço faculdade lá do lado da casa dele, a gente se vê hoje com muito mais frequência. Mas a gente se conheceu assim, porque o primo dele ficou com a minha melhor amiga, marcaram de sair em casal e a amiga que ia ficar com o Gabriel era eu. Aí os dois pararam de ficar, que é a minha melhor amiga e o primo dele, e eu e o Gabriel a gente continuou ficando, conversando, e cá estamos nós, quase 3 anos de relacionamento. Próxima pergunta. Qual o seu maior medo? Cara, então, eu tenho muito medo da morte. Pode parecer um medo muito idiota, mas eu tenho muito medo, tipo, da morte, sabe? Pra onde eu vou. Tenho medo de morrer e deixar, tipo, algumas coisas pendentes, tipo, assuntos pendentes. Ver a vida... Porque eu sou uma pessoa que eu sou completamente apaixonada pela vida. Sou apaixonada pelos detalhes. Então eu sou muito grata, tipo, por tudo que acontece hoje. Eu sou apaixonada por tudo isso. Então, assim, eu acho que esse atualmente é o meu maior medo. Eu já tive alguns outros medos, mas eu tenho muito medo, sabe? Pra onde eu vou? Acaba tudo? Tem vida após a morte? Não tem? Então, sei lá, eu fico meio nervosa com essas coisas. Mas tirando esse medo, que eu acho que é um medo que eu acho que basicamente todo mundo tem, porque eu acho que todo mundo fica com isso encucado, né? Mas ninguém pensa. Mas eu penso, pra onde eu vou? Tipo, eu gosto tanto da vida, eu tenho tanto que viver ainda. Então eu tenho medo, tipo, de um dia eu morrer muito cedo e não conseguir aproveitar essas coisas. O meu outro medo seria perder, tipo, minha família. Tipo, é um medo muito grande que eu tenho, mas eu sei que isso vai acontecer, porque todo mundo morre. É outro medo, ser enterrada viva. Nossa, deve ser horrível ser enterrada vivo. Sei lá, cara, tipo, esses medos, assim, bizarros. Medo de bicho, medo de bicho, eu não tenho, não. Assim, eu acho que eu tenho, mas não é um dos meus maiores medos. Próxima pergunta. Se você não fosse famosa, o que você gostaria de fazer? Cara, então, hoje meu trabalho é com o Instagram. Se eu não trabalhasse hoje com o Instagram, eu ia tentar o que eu sempre quis fazer, que é ser atriz. Eu sou muito realizada com o meu trabalho hoje no Instagram, eu gosto muito de fazer isso. Mas eu tenho um sonho, desde que eu sou pequenininha, de ser atriz, então com certeza eu iria tentar algum curso, iria me esforçar muito, mesmo começando assim do zero, pra ter essa profissão. Mas se também não fosse isso, se não fosse nada de público, assim, atriz ou digital influencer ou cantor, eu acho que provavelmente eu trabalharia com alguma coisa que tenha a ver com isso. Existem várias outras pessoas por trás do que a gente tá fazendo aqui agora, dessa comunicação, que sustentam, que são uma base pra que isso tudo aconteça. E eu gosto muito dessa área. Gosto mesmo, então provavelmente eu faria marketing ou alguma coisa que tenha a ver com esse universo. Então com certeza eu faria alguma coisa que tenha a ver com isso. Próxima pergunta. Su, você tem alguma cirurgia plástica? E como foi a sua adaptação? Então, eu já comentei aqui com vocês que eu fiz uma cirurgia chamada mastopexia com o Dr. Márcio Wallace há mais ou menos uns 2 anos e meio, 3 anos atrás. Que o que é? É retirada de pele mais prótese. Porque eu sou uma menina que eu cresci, tipo, muito rápido. Pra quem não sabe, eu tenho 1,78 de altura. Eu sou mais alta do que a minha família inteira. Menos o meu tio que tá ali atrás filmando. Ele consegue ser mais alto que eu. Mas eu sou a pessoa mais alta da minha família. Então, assim, conforme eu fui crescendo, meu corpo foi se desenvolvendo. E o meu seio sempre foi muito grande. Eu sempre fiquei no efeito sanfona. Engordava e emagrecia. Tanto que eu tenho muita estria por isso e o meu peito caiu muito cedo. Eu não sei se vocês sabem, mas qualquer cirurgia plástica que uma mulher possa fazer, tipo, ao longo da vida, ela pode fazer 3 anos após
o ano que ela menstrua. Eu menstruei muito cedo, eu menstruei com 9 anos de idade. Então, 10, 11, 12. Com 12 anos eu já poderia fazer, mas aí tem aquela questão de bom senso, que eu não fiz com 12 anos, eu não lembro a idade que eu fiz, eu acho que eu fiz com 16, se não me engano, com 16 anos, não tenho certeza. Foi com 16 anos. Mas eu não falei nada aqui pra vocês, porque eu não trabalhava com isso ainda, ainda era muito difícil de entender que por mais que a minha mãe fosse uma pessoa pública, as pessoas tinham muita curiosidade da minha vida e me cobravam também que eu fosse uma pessoa pública por deixar o Instagram liberado, por ser filha de uma pessoa pública. Então, assim, eu não tinha esse costume de compartilhar as coisas com vocês igual eu faço hoje. Hoje eu gosto de fazer isso, antes ainda era tudo muito novo. Mas enfim, e eu gosto muito de como ficou hoje a minha cicatriz, eu gostei muito, meu pós foi muito tranquilo. O Márcio é um cirurgião, assim, excelente, fez a minha cirurgia, fez a cirurgia da minha mãe, é um médico que eu confio muito, então assim, além de eu ter feito a cirurgia muito nova, a gente tinha confiança também na pessoa que estava fazendo, no anestesista que estava fazendo, e eu acho que isso é muito importante. Pra quem não sabe, o Márcio e a Bárbara é a mulher dele, que é minha dermatologista e ele é o nosso cirurgião, eles são padrinhos do Arthur. Então, basicamente, a gente estava todo mundo em família, o que deixou os meus pais muito mais tranquilizados também, sabendo que eu estava em boas mãos. E eu sei que muita gente vai perguntar, então eu já vou dizer, eu tenho 380 ml. Pra vocês pode achar muito, mas eu sou muito alta, então ele resolveu colocar uma prótese que ele achou que fosse ficar bom em mim, proporcional pro meu tamanho, porque eu não queria nada muito pequeno e nada muito grande. Então eu fiquei muito feliz com o resultado. Lógico que é muito difícil você ter um peito muito grande, você tem que se acostumar, né? Mas eu fiquei feliz, em geral eu fiquei muito feliz com o resultado. A Ariane me fez uma pergunta muito interessante que eu acho bem legal falar aqui pra vocês. Se eu me sentia mal sendo tão comparada com a minha mãe. Gente, então, eu nunca me senti mal por ser comparada com ela. Na verdade, isso pra mim é o maior privilégio da vida, ser comparada com uma pessoa que, além de ser muito bonita, é uma pessoa que eu admiro muito como mulher, como mãe, como esposa, como filha. Então, assim, vai além das qualidades físicas de uma pessoa. Então eu fico muito feliz de ser comparada com ela. É lógico que nós somos muito diferentes. Quem conhece a gente sabe que nós somos muito diferentes. Mas eu acho que por uma série de questões eu fico muito feliz de ser comparada. O que realmente é muito chato são as pessoas querendo comparar como se existisse uma disputa. Mas isso eu acredito que não é legal, mesmo sendo mãe e filha, ou amiga, ou prima, ou pessoas diferentes, que as pessoas têm esse costume de criar uma rivalidade que não existe. Então, assim, isso é chato só por isso, porque eu sou uma pessoa muito nova, que eu sempre precisei lidar com esse tipo de autocrítica, porque às vezes eu não vejo um defeito e a pessoa vai e fala e você começa a se sentir mal. Então é uma coisa que ao longo do tempo eu venho trabalhando na minha cabeça e eu comecei a entender que as pessoas sempre vão depositar em você as frustrações dela. Então isso parou de me incomodar, porque o que ela fala de mim fala mais sobre ela do que sobre mim. Então se a pessoa não é feliz, ela vai sempre procurar um defeito em você, vai querer falar da sua vida. Eu, por exemplo, sou muito feliz, sou muito realizada com a minha vida, com o meu trabalho, com o meu namoro, com a minha família, com os meus amigos. E eu jamais vou querer comentar alguma outra coisa na foto de alguém na intenção de deixar ela mal ou só porque eu quis dar a minha opinião. Porque tem muito disso também, né? A pessoa vai lá, comenta e fala que eu só dei a minha opinião, sendo que ela não quer nem saber se tu vai te magoar, se isso vai mexer com o teu psicológico, se isso vai afetar a tua autoestima. Ela só tá dando a opinião dela. Então, gente, se você, pessoa que faz esse tipo de coisa, tá me assistindo aqui agora, quando a sua opinião não for agregar nada na vida de alguém, só tem tendência a piorar a cabeça daquela pessoa, guarda pra você. Vai ser feliz, vai resolver os seus problemas. Eu tenho certeza que daqui a um mês, se você estiver bem resolvida, você não vai fazer esse tipo de coisa. Então a comparação só me incomoda, tipo, nesse aspecto, quando a pessoa não tem bom senso. Bom, próxima pergunta. Vocês me perguntaram como é a minha relação com a família do Gabriel. Cara, a gente se dá muito bem. Eu e a mãe dele, a gente se dá muito bem. E, tipo, mesmo se ela não fosse uma sogra maravilhosa pra mim, eu ia sempre tentar manter uma harmonia por ela ser a mãe da pessoa que eu amo, a pessoa que eu tô. Então, tipo, eu jamais, mesmo se ela não fosse muito com a minha cara, mesmo se a gente tivesse, tipo, alguma briga, eu ia tentar manter a harmonia por ela ser uma pessoa, tipo, importante pro Gabriel, já que ele é uma pessoa tão importante pra mim também.
Mas isso nunca foi preciso. A família dele tem um carinho muito grande por mim, tanto pela família de parte de pai, quanto a família por parte de mãe, porque os pais deles são separados. Então eu sou muito grata por tudo que a minha sogra, que a família dele faz por mim. Eles me acolheram realmente como filha. A mãe dele me trata como filha. Então assim, a gente tem uma relação muito bacana, da minha família também gostar muito dele. Então às vezes eu não posto muito aqui pra vocês, porque acaba sendo algo mais pessoal. Eles não escolheram ter uma vida exposta. Então assim, só eu escolhi. Então eu procuro não invadir um pouco a privacidade deles também, porque eu não acho isso certo, não acho isso justo. Mas a gente tem uma relação muito boa, e eu fico muito feliz por isso. E fico muito feliz da gente conseguir ter essa relação, porque a família dele é muito incrível. Próxima pergunta, um pouco polêmica aqui pra vocês, mas vocês sempre me perguntam também. Já falei disso aqui com vocês algumas vezes, mas eu sempre exponho muita coisa aqui pra vocês, e então, por mais que eu não seja obrigada, eu acho legal, tipo, comentar aqui com vocês, e que tem essa relação de pai, enfim, ainda é um grande tabu. Muita gente fala o que quer, enfim. Vocês me perguntaram qual foi o último dia que eu vi o meu pai latino. A última vez que eu vi o meu pai latino, acho que tem mais ou menos um mês e meio atrás. Não sei se vocês sabem, mas ele mora em São Paulo, eu moro no Rio de Janeiro. A nossa relação não é uma relação muito próxima de pai e filha. Ele é um amigo muito grande meu, um amigo muito querido. Eu tenho uma relação maravilhosa com os meus irmãos, a gente se fala bastante, ele fala comigo também no WhatsApp, nós não somos brigados, mas nós não temos uma relação íntima de pai e filha, até porque ele também trabalha muito, eu também tenho a minha rotina, enfim, coisas da vida, mas nós não somos brigados, nós não temos nenhum problema um com o outro, mas teve muitas vezes que a gente se encontrou e eu não precisava ficar postando ou mostrando nada, porque eu acho que existe uma vida real aqui também, existe um limite. Então, assim, como vocês perguntam muito, eu acho justo. Mas eu acho que expor demais uma coisa que não é... Assim, não sei se é legal ficar fazendo essas coisas, entendeu? Então, vocês às vezes acham que a gente é brigado, que a gente tem algum problema com o outro porque não tem muita foto junto. Mas às vezes, como a gente não tá quase nunca junto, é bom você conversar com a pessoa direito, sem precisar ficar postando ou mostrando alguma coisa pra alguém. Então, a última vez que eu vi foi há mais ou menos um mês e meio. Eu vi os meus irmãos mais recentemente, eu tava com os meus irmãos, a Amanda, o Gui e a Bruna. Acho que é menos de um mês, não sei, tô meio confusa assim em relação a tempo. Mas foi próximo mais ou menos do tempo que eu encontrei com eles, que eu encontrei o meu pai latino. Foi próximo assim, o tempo que a gente se viu. Última pergunta, mas não menos importante. Me mandaram assim: como faz pra você não engordar, já que você come muito? E gente, então, a questão é que eu engordo. Só que por incrível que pareça, o meu metabolismo é muito bom, porque pelo que eu como já era pra eu estar tipo triplo do meu tamanho, porque eu como muito. Mas assim, agora eu tô treinando e tô comendo bem, tipo, não tô comendo besteira o tempo todo, porque eu belisco o tempo todo. Eu como, eu assim, não tem nada pra fazer, vamos fazer um lanche, vamos tomar um café com bolo. E eu adoro comer, tipo, uma sobremesa, uma coisa assim, eu sou muito formiga. E esse é o meu grande problema. Mas em compensação, eu sei que meu metabolismo ele funciona muito bem, porque, por exemplo, eu vou ao banheiro 3 vezes ao dia, tipo, eu não tenho problema com isso, com retenção, nem nada. Quando eu me esforço, tipo, em uma semana eu já perco muito peso, já é nítido que, tipo, eu emagreci. Então, assim, é tudo uma questão de foco mesmo, que às vezes eu tenho, às vezes eu não tenho. Mas acho que o metabolismo também ajuda muito, comer de 3 em 3 horas. Tipo, eu não tomo café da manhã, eu vou pra academia em jejum mesmo, só com água com limão no corpo. Depois eu saio da academia e vou direto almoçar. Dificilmente eu tomo café da manhã, só quando eu não vou treinar ou quando eu sei que eu vou fazer um treino muito pesado. Mas assim, eu realmente não sei, eu acho que é só tentar me organizar mesmo, beber bastante água, eu acho que já ajuda muito. E o seu metabolismo também, mas se você tem uma tendência, tipo, a engordar, você tem que tomar um pouco mais de cuidado. Faz 2 semanas que eu tô malhando todos os dias, mas eu ainda não tô fechando a minha boca da maneira que eu deveria fechar. Mas eu acho que às vezes uma coisa compensa a outra. Tipo, eu não gosto, tipo, de me privar, falar que eu estou de dieta.
Porque, cara, sei lá, tipo, a vida é muito curta, sabe? Pra você não comer o que você quer. Lógico que tudo tem um limite, então eu tento unir o útil ao agradável. E é isso, gente. Eu acho que eu já respondi algumas perguntas de vocês. Se vocês quiserem a parte 2, comenta aqui embaixo, fala o que vocês acham, o que vocês acharam desse vídeo, qual é a sua dúvida, que aí a gente pode gravar uma parte 2 pra vocês. Eu vou tentar gravar uns fatos sobre mim também, eu acho que é bem interessante. Enfim, vamos dar sugestões aí embaixo, que é isso. Eu espero que eu tenha respondido alguma pergunta de vocês, espero que eu tenha sido clara e eu gosto de saber que vocês estão me conhecendo um pouquinho melhor. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. Não esqueçam de dar like aqui embaixo desse vídeo, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais, @SuzanaFreitas com 2 L's. E até o próximo domingo. Um beijo!